Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muitíssimo gado, e eles viram a terra de Jazé e a terra de Gileade. Eram lugares bons para o gado. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben vieram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação e lhes disseram: Atarote, Dibom, Jazê, Ninra, Esbom, Eleabe, Zebã, Nebo e Beom. Esta terra que o Senhor venceu diante da congregação de Israel é terra boa para gado, e teus servos têm gado. E eles disseram: Se merecemos teus favores, então esta terra nos seja dada em possessão a teus servos, e não nos faça atravessar o Jordão. E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Vossos irmãos vão à guerra, e vós ficais sentados aqui? E por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que eles passem a terra que o Senhor lhes deu? Vossos pais agiram assim, quando os mandei a Cades Barneia para observar a terra. Eles subiram até o vale de Escol e viram a terra. Desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não atravessassem a terra que o Senhor lhes dera. E a ira do Senhor se inflamou naquele dia, e ele jurou, dizendo: Todos os homens que subiram ao Egito da idade de 20 anos para cima não verão a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com juramento. Porque não me seguiram, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e de Josué, filho de Num, porque eles seguiram ao Senhor. E a ira do Senhor se inflamou contra os filhos de Israel, e ele os fez vagar durante 40 anos no deserto, até que toda aquela gente que tinha feito mal aos olhos do Senhor morresse. E eis que vós vos levantastes em lugar de vossos pais uma geração de pecadores, para ainda mais fortalecer a ira do Senhor contra Israel. Se vos desviardes dele, ele novamente os abandonará no deserto, e farei padecer este povo. E se chegaram a ele e disseram: Construiremos aqui currais para nosso gado e cidades para nossos filhos, e nós nos armaremos e nos apressaremos diante dos filhos de Israel até os conduzir a seu lugar, e nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel possuam cada um a sua herança. Nós não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais além, porque já recebemos nossa herança neste lado oriental do Jordão. E Moisés lhes disse: Se fizerdes isso, se fordes armados para a guerra diante do Senhor, cada um de vós, armado, atravessar o Jordão diante do Senhor, até que ele expulse seus inimigos de diante dele, e a terra esteja dominada diante do Senhor, então depois voltareis e sereis inocentes diante do Senhor e diante de Israel, e esta terra será a vossa possessão diante do Senhor. Mas se não agirdes assim, então pecareis contra o Senhor e sofrereis a punição que vos atingirá. Construí cidades para vós e vossos filhos, e currais para vossas ovelhas, e fazei tudo o que saiu de vossa casa. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés o seguinte: Teus servos farão como o meu senhor ordena. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aqui nas cidades de Gileade. Mas teus servos irão, todos armados para a guerra, a lutar diante do Senhor, como o meu senhor diz. E Moisés ordenou a respeito deles ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben atravessarem o Jordão conosco, todos armados para a guerra diante do Senhor, e a terra for dominada diante de vós, então lhes darei a terra de Gileade por herança. Mas se eles não atravessarem o Jordão conosco armados, terão possessões entre nós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: Como o Senhor disse a teus servos, faremos assim. Nós atravessaremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança neste lado do Jordão. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades e seus territórios em volta. E os filhos de Gade reconstruíram Dibom, Atarote, Aroer, Atarote e Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas, e aprisco de ovelhas. E os filhos de Ruben reconstruíram Esbom, Eleade e Kiriataim, e Nebo e Baal-meon, cujo nome foi mudado, e Sibma, e deram nomes às cidades que eles construíram.
E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade e a conquistaram e expulsaram os amorreus que estavam lá. E Moisés deu Gileade a Maqui, filho de Manassés, que morou nela. E Jair, filho de Manassés, foi e conquistou suas aldeias, e lhe deu o nome de Avote-Jair. E Nobá foi e conquistou Quenate e suas aldeias, e lhe deu o nome de Nobá, de acordo com o seu nome. Eis que estas são as marchas dos filhos de Israel, pelas quais eles saíram da terra do Egito, de acordo com seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés escreveu os locais de partida de acordo com suas marchas, de acordo com o mandamento do Senhor. E estas são suas marchas de acordo com os locais de partida. Eles partiram de Ramsés no primeiro mês do 15º dia do primeiro mês. No segundo dia de Páscoa, os filhos de Israel saíram com mão levantada diante dos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor matou no meio deles. O Senhor fez julgamento contra seus deuses. E os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. E partiram de Sucote e se acamparam em Etã, que está na extremidade do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Haimote, que está diante de Baal-Zefon, e se acamparam diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote e atravessaram por meio do mar ao deserto. E andaram um caminho de 3 dias através do deserto de Etã e se acamparam em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam perto do Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e se acamparam perto do deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e se acamparam em Dófica. E partiram de Dófica e se acamparam em Alus. E partiram de Alus e se acamparam em Refidim, e ali não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim e se acamparam no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e se acamparam em Quibrote-Hataavá. E partiram de Quibrote-Hataavá e se acamparam em Hazerote. E partiram de Hazerote e se acamparam em Ritma. E partiram de Ritma e se acamparam em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e se acamparam em Libna. E partiram de Libna e se acamparam em Rissa. E partiram de Rissa e se acamparam em Queelata. E partiram de Queelata e se acamparam no monte Sefé. E partiram do monte Sefé e se acamparam em Radara. E partiram de Radara e se acamparam em Mequelote. E partiram de Mequelote e se acamparam em Taate. E partiram de Taate e se acamparam em Tera. E partiram de Tera e se acamparam em Mítica. E partiram de Mítica e se acamparam em Rasmona. E partiram de Rasmona e se acamparam em Mazerote. E partiram de Mazerote e se acamparam em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e se acamparam em Ur-Hagidgade. E partiram de Ur-Hagidgade e se acamparam em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e se acamparam em Abrona. E partiram de Abrona e se acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e se acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e se acamparam no monte Or, no limite da terra de Edom. E o sacerdote Arão subiu ao monte Or de acordo com o mandado do Senhor e morreu ali no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no primeiro dia do mês. E Arão tinha a idade de 123 anos quando morreu no monte Or. E o cananeu, rei de Arade, que morava no sul da terra de Canaã, ouviu que os filhos de Israel chegavam, e partiram do monte Or e se acamparam em Zalmona. E partiram de Zalmona e se acamparam em Punom. E partiram de Punom e se acamparam em Obote. E partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no limite de Moabe. E partiram de Ije-Abarim e se acamparam em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e se acamparam em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim e se acamparam nos montes de Abarim, em frente a Nebo. E partiram dos montes de Abarim e se acamparam nas campinas de Moabe, perto do Jordão, junto a Jericó. E se acamparam perto do Jordão, de Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E o Senhor falou a Moisés nas campinas de Moabe, perto do Jordão, junto a Jericó.
Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando atravessardes o Jordão para a terra de Canaã, então expulsai todos os moradores da terra diante de vós e destruí todas as suas figuras e todas as suas imagens de fundição, destruí todos os seus lugares altos e possuí a terra e morai nela, porque dou esta terra para que a possuais. E reparti a terra por meio de sorteios, de acordo com vossas famílias. Dai uma herança maior à família mais numerosa, e dai uma herança menor à família menos numerosa. O lugar que sair por sorteio para alguém, esse seja a sua possessão, de acordo com as tribos de vossos pais, recebei vossas heranças. Mas se não expulsardes os habitantes da terra de diante de vós, então os que restarem deles serão espinho para vossos olhos e como abrolhos nas vossas ilhargas, e vos oprimirão na terra em que morardes. E o que intencionei fazer a eles, então eu farei a vós.